Olá pessoal, vamos agora resolver a questão 169 do Caderno Amarelo, segunda aplicação do Enem de 2019, ok? Então vamos lá. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então perceba que nessa tabela, ó, na coluna da esquerda, os dias da semana, na coluna da direita, o número de pães vendidos. O dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. Tá? Pessoal, essa parte pode parecer confusa quando você lê rapidamente, mas é o seguinte. Veja que cada dia dessa semana, teve uma quantidade de pães vendidos diferente, né? Então, no domingo foram vendidos 250, na segunda-feira 208, né? E assim sucessivamente, né? Eu falei diferente, mas aí só para me desmentir, na quinta-feira e na sexta a quantidade foi a mesma, né? 187. Bom, mas aí o que você vai fazer? Ele fala da média de pães vendidos nessa semana. Então você vai ter que calcular a média aritmética, tá, desses 7 valores. E aí, ó, o dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas. Caú, continua sem entender. Você vai calcular a média desses valores e aí digamos que você encontre, vou chutar, 200. A média deu 200, estou chutando. Aí você vai ver qual é o dia da semana que mais se aproximou da média. Por exemplo, eu tenho aqui 208, né, que ficou a 8 unidades da média, 200, estou supondo, né, que a média é 200. Esse aqui ficou uma distância maior, esse aqui também, esse aqui também. E esses daqui também, porque, por exemplo, o 187, se a média deu 200, ele ficou a 13 unidades da média. Então, se você calcular a média e a média der 200, o dia da semana mais próximo seria a segunda-feira. Foi o valor que chegou mais próximo da média. Aí ele quer saber, o dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi... Beleza, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos calcular a média desses 7 valores, a média aritmética desses 7 valores. Então, é o seguinte, como é que se pega a média aritmética de 7 valores? Você adiciona os 7 valores e depois você divide por 7. Então, deixa eu montar aqui uma adição com esses 7 valores aí, ó. Então, eu vou ter o quê? Ó, eu vou ter 250, ó, 250 mais o quê? 208 mais 215 mais 251 mais 187 mais 187 e 86, ok? Então eu quero, deixa eu ver se eu botei 7 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu conferir se os valores estão certos, 250, 208, 215, 251, 187, 187, 186, ok. Vou adicionar agora. Começo adicionando as unidades. Opa! Então, o que eu tenho aqui, ó? 8 unidades mais 5 unidades, 13 unidades. Vou parar de falar unidade para não ficar cansativo, tá? 13 mais 1, 14. 14 mais 7 vai dar 21. 21 mais 7 vai dar 28. 28 mais 6 vai dar 34 unidades. Mas eu não vou ficar com 34 unidades. Eu só vou ficar com 4 unidades. E as outras 30 unidades, Caú? Eu transformei em 3 dezenas. Então eu coloco aqui, ó, na coluna das dezenas. Vamos adicionar as dezenas agora? 3 mais 5, 8. Aqui não tem nada. Mais 1, 9. Mais 5, 14. 14 com 8 dá 22. 22 com 8 dá 30. 30 com 8 dá 38. 38 dezenas. Mas eu não vou ficar com 38 dezenas. Eu só vou ficar com 8 dezenas. As outras 30 dezenas eu vou transformar em 3 centenas.
Ó. E agora eu vou adicionar as centenas. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 1, 12, mais 1, 13, mais 1, 14. Tá? Como eu não tenho mais nada depois, né? Por exemplo, eu não tenho mais unidade de milhar, eu vou botar 14 aqui mesmo. Tá? Se eu tivesse mais, aí qual seria o raciocínio? Eu só ficaria com 4 centenas e as outras 10 centenas eu transformaria em unidade de milhar. Mas aí não precisa porque não tem unidade de milhar ali. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? A soma desses 7 valores está dando 1.484. Ok. Então, vamos lá, vamos calcular a média. Como é que eu calculo a média? A média é igual a soma dos 7 valores, que deu 1.484, dividido pela quantidade de valores que você usou. Nós usamos 7 valores, então eu vou dividir por 7. Opa, divisão aí, hein? Precisa dominar a divisão. Deixa eu ver um lugar legal para fazer essa divisão aí. Fazer aqui mesmo, ó. Então, deixa eu armar a divisão. 1.484 dividido por 7. Vamos lá. Eu preciso fazer uma marcação aqui que o que fica à esquerda seja maior ou igual ao divisor. Não posso marcar no 1, porque o 1 aqui é menor que 7, que o divisor. Então, eu vou marcar aqui, ó. Que aí 14 já é maior que 7. Beleza. Estou procurando um número para colocar aqui no quociente, né? Que multiplicado, ó, para botar aqui no quociente, de forma que esse algarismo multiplicado por 7 chegue o mais próximo possível de 14 sem ultrapassar. Eu posso botar 2, porque 2 vezes 7 dá 14. 14 para 14, nada. Ó. E aí eu vou baixar o próximo algarismo aqui. O próximo algarismo que eu baixo é 8. Então vamos lá. Eu preciso colocar um algarismo aqui no quociente que está o quê? Ele multiplicado pelo divisor 7, chega o mais próximo possível de 8 sem ultrapassar. Esse algarismo vai ser o quê? Esse algarismo vai ser 1, porque 1 vezes 7 dá 7, 7 para 8 falta 1. Vou descer o próximo lá em cima, 4, aí vai ficar 14 aqui. Preciso colocar um algarismo aqui no quociente que multiplicado por 7 chega o mais próximo possível de 14 sem ultrapassar. Vai ser o quê? 2. Né? 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Opa, não tem mais nenhum para baixar aqui em cima. E o resto deu 0. Opa, ótimo. Paro por aqui mesmo. Então, o resultado dessa divisão aí deu quanto? Deu 212. Então, deixa eu botar aqui. 212. Deixa eu ver se tem algum valor aqui que deu 212. Não tem. Mas, então, eu preciso ver qual é o mais próximo. Veja que a terça-feira deu 215. 215 está a 3 unidades do 212. E outro que está bem próximo também é o 208, que é da segunda-feira. Só que 208 está a 4 unidades do 212. Então, a terça-feira está mais perto, né? Que só são 3 unidades de diferença. Então, voltando aqui, ó, o dia da semana, utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente, foi a terça-feira, cujo valor foi o que ficou mais próximo da média. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.